Oi pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos resolver aquelas questões que eu pedi para vocês trabalharem na última aula. Eu pedi que vocês fizessem no dia 27 de abril as atividades do livro, do MDD, da página 44 e 46 no livro físico, e para quem tem um livro digital, aqui estão os códigos destas páginas. É só acessar esses códigos aqui no livro digital que vocês chegarão até a parte do Pense a Respeito. Então a gente vai falar um pouco sobre uma revisão da eletrólise ígnea, né? Diferentemente da eletrólise via aquosa. Tá? Nessa aula de hoje eu vou falar sobre a página 44. Depois eu gravo um outro vídeo da página 46, porque o tempo não vai dar, senão vai ficar muito longo esse tempo desse vídeo. Então vamos já para a página 44. Aqui está tendo um texto, esse texto ele fala sobre a produção de duas substâncias muito importantes para a química, que é o gás cloro, o Cl2, e o sódio metálico, o Na sólido. Como que é produzido esses dois materiais? Então, nós já vimos que é um processo de oxidação e redução dos íons. Então eu vou pegar o NaCl sólido, eu tenho que transformar esse NaCl sólido em Na mais e Cl menos líquidos. Eu tenho que obter íons. Depois que eu obtiver esses íons, eu vou transformar esses íons em substâncias simples. Como que é produzido? Então, só lembrando aqui, ó, a reação que acontece no anodo, no polo positivo, né? Então nesse polo aqui, ó, nesse polo positivo, o Cl- vai ser oxidado, ele vai perder elétron e ele vai se converter em gás cloro, certo? Já no catodo, já nesses polos aqui, ó, que são os polos negativos, né? E o sódio metálico vai ser produzido, ou seja, o Na+, ele receberá esses elétrons e se converterá em sódio metálico. Então, mais ou menos assim, nesse aparelho a gente coloca o NaCl, ele vai ser aquecido em alta temperatura para ele virar líquido. Então, nesse polo positivo aqui, ó, nesse polo positivo, o que vai acontecer? O Cl- vai ser oxidado. Ele vai perder os seus elétrons, ele perde os seus elétrons e ele vai virar gás cloro. Essas bolhas aqui são bolhas de gás cloro, ok? Já nesse eletrodo aqui, nesses pinos aqui, ó, eles vão estar lotados de elétrons. Esses elétrons eles são mandados por uma fonte externa, né, uma fonte geradora, né, uma pilha, uma bateria, por exemplo, e ele vai ser reduzido. Então, esses elétrons eles entram nesse sódio mais e ele vai se converter em sódio. Logo em seguida, esse sódio ele é coletado por esse tubo, ele passa para esse recipiente ainda na fase líquida, porque a temperatura está muito alta, e logo em seguida ele é separado e ele solidifica quando ele resfriar. Então, dessa maneira, nós estamos obtendo duas substâncias importantes. O gás cloro, que é um gás extremamente tóxico, ele pode ser utilizado, por exemplo, para a produção de ácido clorídrico, e o sódio metálico, tá? Que pode ser utilizado para a produção de hidróxido de sódio, mais para frente, e outras substâncias mais. Bom, nesta questão aqui, a gente trabalha o Pense a Respeito. Aqui a gente vai ter que responder 4 perguntas. A primeira, o processo eletrolítico para a produção do gás cloro é espontâneo? O que vocês acham? Eu preciso de uma fonte externa, eu preciso de ter energia elétrica para funcionar a eletrólise. Eu preciso de ter altas temperaturas. Então, se eu tenho que ter altas temperaturas, eu vou gastar eletricidade, eu vou gastar uma fonte de calor. Então, é não espontâneo. Então, é um processo não espontâneo. Diferente da pilha, que é um processo espontâneo. Tá? Então, quais são as evidências que comprovam a sua resposta? Ora, exatamente isso. Para eu obter íons, eu tenho que aquecer esse sal, né? Por isso a eletrólise é chamada de quê? Ígnea. Eu preciso de altas temperaturas. Beleza? Bom, a questão 2. Qual substância é produzida por meio da oxidação? E qual que é produzida por meio da redução? E como que é possível comprovar esse fato? É só você analisar, né? Se a gente analisar aqui embaixo, ó, o sódio, tá vendo que ele vai ganhar elétron e vai virar o sódio puro? É só você analisar a variação de NOx. Aqui o NOx é mais 1 e aqui o NOx é 0. Se mais 1 foi para 0, significa que ele reduziu, né? Está ganhando elétron. E o cloro aqui, ó, Cl2, ele é uma substância pura. O NOx aqui é 0. Se ele vai passar para menos
significa que a carga aqui é mais 1. Então, de 0, ele vai para mais 1, a gente aumenta. Se aumenta, significa que ele vai oxidar. Tá? Mas nesse caso aqui, todas as duas reações, se vocês observarem, estão reduzindo. Estão reduzindo. Então, a gente vai ter que inverter uma reação. A gente vai acompanhar aqui na resolução da questão 2 e na resolução da questão 3, para a gente saber quais são estas reações. Então, eu vou ampliar a tela, a gente vai resolver, então, essas questões. Eu quero que vocês façam para mim a reação de oxidação, de redução e a global. Então, já pega a questão 2 e a questão 3. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou fazer primeiro a reação de oxidação. Mas antes disso, eu tenho que quebrar o NaCl. Esse NaCl aqui, ele vai ser liquefeito em altas temperaturas. Então, ele vai se transformar em Na+, e Cl-. Então, a primeira reação que a gente tem é de quebra. Eu estou quebrando o NaCl, certo? Esse Cl- aqui, ó, é ele que vai perder os seus elétrons. Então, ele vai se converter em Cl2, porque ele perdeu 2 elétrons. Então, desta maneira, ele oxidou. Para balancear aqui, ó, 2 elétrons, 2 Cls, 2 Cl-, 2 Cl-. Certo? O sódio é ele quem vai reduzir. Então, esses 2 elétrons eles entrarão aqui. Eu vou transformar isso daqui em sódio metálico, em sódio sólido. Para balancear 2 NaCls, 2 sódios, 2 sódios. Então, eu fiz a reação de oxidação. O NOx foi de -1 para 0. Reação de redução, o NOx de +1 foi para 0. Ele reduziu então. E a terceira questão é a global, está pedindo, né? Está pedindo para a gente achar a reação global. O que a gente faz aqui? Só a gente cortar. A gente vai cortar aqui esses 2 elétrons com esses 2 elétrons. 2 sódios com 2 sódios, porque eles se repetem. 2 Cl- com 2 Cl-. E sobrou isso aqui, ó, pessoal. 2 NaCl. Ele vai se converter em Cl2. Lembra que ele é gasoso. E 2 Na+. Fazer aqui embaixo, ó. 2 Na puro, sólido, que ele vai resfriar, depois ele vai solidificar. Então aqui eu fiz a equação global em vermelho, certo? Ok? Bom, na questão 4, a gente está pedindo a calcular a variação de potencial. Eu quero saber qual que é o DDP. Observem que aqui os dados foram colocados para vocês assim. Aqui colocou para vocês... Todas as duas semi-equações estão reduzindo, mas lembra que o cloro, nesse caso, ele que vai oxidar, é ele quem vai perder o elétron. Então, esse valor aqui a gente tem que modificar para menos. Olha aqui na resolução do quadro novamente. Então, eu preciso de calcular o DDP dessa pilha, certo? Aqui eu já fiz a minha inversão, ele passou agora já para a minha reação de oxidação, ele já está perdendo elétrons, então... De mais 1,36, eu passei para menos 1,36. E como é que eu acho o DDP? É somando, né? Então tem a variação aqui do potencial, vai ser o meu potencial de oxidação mais o meu potencial de redução. É só somar. Aqui não é uma oxidação? Então seria, o meu potencial aqui vai ser menos 1,36 volts mais menos 2,71 volts, que é do sódio, que é a redução do sódio. Então, a minha variação do meu potencial aqui vai ser menos 4,07. Eu já tinha feito anteriormente ali essa operação. Volts. Agora, olha só. Observem que aqui ficou um valor negativo. Esse valor negativo aqui, todas as vezes que o meu DDP for menor do que zero, significa que isso daqui é não espontâneo. É não espontâneo. Então, no caso de uma reação aqui de eletrolítica, eu tenho um DDP que é sempre negativo. Ou seja, todas as vezes que eu tiver um DDP negativo,
significa que é uma eletrólise. E todas as vezes que eu tiver um DDP positivo, é no caso uma pilha. A diferença da pilha para a eletrólise é: pilha é um processo espontâneo, o DDP é positivo. Eletrólise é um não espontâneo. Se ele é não espontâneo, o meu DDP vai ser sempre negativo. Ok? Depois eu vou resolver as questões da página 44. Certinho, pessoal? Então, até daqui a pouco.